Bom dia. Aqueles que eu não cumprimentei, considere-se cumprimentados. Só me ajeitar aqui rapidinho. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos, se você já quiser abrir sua Bíblia, nós vamos examinar um pouquinho o livro de Judas. Judas, para quem não sabe, está ali coladinho em Apocalipse. É o penúltimo livro. Um dos livros mais curtos, se eu não me engano, é o quarto livro mais curto da Bíblia. Então hoje você vai sair daqui e vai poder falar que você leu um livro da Bíblia. Muito provavelmente. Antes de ler, eu queria propor uma reflexão para nós, assim, que é a seguinte: o que te motivaria a declarar guerra? O que te motivaria a entrar numa guerra? Por que você se alistaria? Por que você guerrearia? Pelo que você batalharia? Eu posso dizer que por a humanidade como um todo, durante séculos, durante toda a sua história, nós protegemos contra injustiças, nós defendemos de ataques dos inimigos, repelimos os inimigos, nós construímos muros, destruímos outros, enviamos mísseis, fomos bombardeados, promovemos guerras, esgotamos recursos humanos, esgotamos recursos materiais, tudo para salvar ideias, ou cidades, ou nações. E todo mundo que se alista, todo mundo que participa dessa guerra, os soldados ali, estão totalmente dedicados e sempre em total renúncia. Não sei se você já pensou sobre isso, mas quando um soldado se alista, aqui a gente não passou por isso ainda, né? Pelo menos a nossa geração ainda não, brasileiros. Mas quando um soldado se alista, ele está renunciando sua vida. Ele está se dedicando à causa. Ele está, por exemplo, eu me lembro agora que passou 11 de setembro, 20 anos, né, do atentado terrorista. E quando aconteceu, 20 anos atrás, esse atentado, muitos soldados veteranos, já aposentados, se alistaram. E falou, não, eu quero ir. Eu faço questão de ir defender a minha nação. Eu faço questão de ir atacar os inimigos que nos atacaram. Eles estavam renunciando tudo. Eles estavam aposentados e poderiam permanecer aposentados, recebendo aposentadoria e trabalhos, e continuariam numa boa. Não precisariam ter feito isso, mas fizeram questão. São machos, né? Homens de verdade. E essa semana, no dia 6/10, nós honramos a memória de um homem que eu não conhecia, fiquei conhecendo agora. A igreja até compartilhou uma história no Instagram, honrando a memória de um homem chamado William, eu não sei falar sobre o nome dele, Tyndale, talvez. William Tyndale, que ele foi estrangulado e queimado em uma fogueira pelo crime de ter traduzido a Bíblia para o inglês, lá em 1536. O crime dele foi ter traduzido a Bíblia para o inglês. E ele foi queimado. Ele foi estrangulado e queimado em uma fogueira na frente de todos. E assim como William, muitos outros conhecidos ou anônimos morreram para levar a palavra de Deus aos povos. Muitas pessoas têm gastado sua vida longe dos holofotes para pregar o evangelho. Tem uma música que eu amo, que eu reconheci recentemente, eu amo ela. E o autor dessa música, o compositor, disse que ele estava no sertão do Nordeste, um lugar bem remoto, uma cidade extremamente remota. Pensa numa cidade que não tem água, que não tem nada. Nada. Povoado, um pequeno povoado. E eles foram fazer uma missão lá, e aí ele conheceu um cara, um pastor, que ninguém sabia de sua existência, mas ele estava lá, sem ajuda, sem recurso de nenhuma igreja, de nenhum lugar, mas porque o Senhor o impeliu a essa missão. O Senhor o chamou para essa missão. E ele ouviu a voz do Senhor e ele foi lá. E esse compositor disse que no ônibus voltando para a cidade grande, assim, longe desse povoado, ele começou a refletir sobre esse pastor, pensar sobre esse cara que estava lá no meio do nada. E ele disse que começou a ouvir esse refrão. E eu acho que esse refrão, mesmo o refrão que o William ouviu e todos os mártires ouviram, os apóstolos, que é aquela canção que eu canto aqui às vezes, que é: e essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar.
Enquanto muitos falsos mestres estão tomando o dinheiro da igreja, existem alguns remanescentes que estão gastando suas vidas pelo evangelho. Às vezes a gente está aqui longe dessa realidade, não vemos essas pessoas. Nós conhecemos alguns mestres verdadeiros, poucos mestres verdadeiros, eu posso te garantir que aqui na nossa igreja nós temos eles, graças a Deus. Mas são poucos que são conhecidos e honrados por isso. A maioria são anônimos. A maioria do que você vê no YouTube de pastor, infelizmente, são falsos mestres, né? E onde eu quero chegar com tudo isso? Nós lutamos por muitas coisas e eu entendo que nós, como os cristãos, deveríamos defender a nossa fé. Nós deveríamos batalhar pela verdade. Por isso que eu estou falando, pelo que você batalharia? Pelo que você entraria numa guerra? O que te motivaria? Eu não sei se você sabe, mas muito sangue foi derramado e muito dinheiro foi investido para que nós tenhamos a nossa Bíblia em nossas mãos hoje. Muitos mártires sofreram para que isso aqui, a palavra de Deus, chegasse a nós hoje. A verdade do Evangelho custa caro. Quero que você tenha essa frase gravada no seu coração. A verdade do Evangelho custa caro. Custa muito caro para ficar empoeirando sobre as nossas mesas. Fica muito caro para ficar empoeirando sobre um rack, um cantinho na casa, aberto no Salmo 91, algo parecido. E aqui em Judas, nós vamos ler agora, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai nos mostrar quem são os falsos mestres, como reconhecê-los e como confrontá-los. Como declarar guerra a isso. Então, aqueles que abriram sua Bíblia em Judas, eu vou ler na minha versão aqui. Judas, verso 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Aqui Judas já está falando sobre 3 coisas que vocês são, que nós todos somos. Nós somos chamados, nós somos amados, queridos por Deus Pai e conservados ou protegidos por Jesus Cristo. Já é interessante ver na primeira palavra ali, Judas, servo de Jesus Cristo, a primeira frase. Judas, para quem não sabe, era um dos irmãos de Jesus. Para aqueles que ainda não sabem também, Maria não permaneceu virgem, né? Ela deu à luz a Jesus ainda virgem, mas depois ela tinha um casamento normal com José e teve outros filhos, e Judas era um deles. Mas esse homem, nós já vemos desde já a humildade dele, não se intitulando como irmão de Jesus, que daria uma credencial enorme, mas ele já se coloca como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Então você já no primeiro versículo nós já temos 3 características do cristão. Nós somos chamados, nós somos amados e nós somos conservados por Cristo Jesus. Verso 2. A misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicados. O amor. Então já temos 3 coisas que nós temos também, que nós possuímos. Só pode ser multiplicado aquilo que você já tem. Então você, meu irmão, nessa manhã você tem misericórdia. O que é misericórdia? Você e eu, nós éramos condenados ao juízo eterno, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu graça. Então, em vez de condenação, nós recebemos graça. Isso é misericórdia. Nós temos paz. E o que é paz? Não é não estar em guerra, mas paz pela obra de Cristo Jesus, nós estamos em paz com o Deus Criador, o Deus Pai. Nós não estamos em guerra com Deus, nós estamos em paz com Ele. E o amor, que é o amor do Senhor, sendo abundante em nossos corações, sendo derramado em nossos corações. Agora entra o versículo 3, que é a ênfase da mensagem dessa carta de Judas. Eu vou ler para os irmãos. Fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que Judas está falando aqui? A minha vontade, o que eu queria fazer agora, era escrever aos irmãos sobre a salvação.
era ensinar os irmãos sobre a salvação que nós recebemos, a salvação comum, o que Jesus fez na cruz. Porém, contudo, entretanto, eu me sinto obrigado, eu me sinto a necessidade de escrever-vos para exortar os irmãos, que significa animar, confrontar os irmãos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que é isso? O Evangelho. O que é essa fé que foi dada aos santos? O Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. Eu queria te falar sobre uma coisa, sobre a salvação, mas por necessidade eu vou te falar sobre outra. Eu vejo que é necessário nesse tempo te alertar sobre uma outra coisa. A batalhar pela fé que foi dada aos santos. Por quê? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, o que Judas está falando aqui? Eu queria te escrever sobre salvação, mas estou te escrevendo sobre outra coisa. Te exortar, obrigado. Para batalhar pela fé, pelo Evangelho. Por quê? Porque alguns, que antes já foi escrito sobre eles, estão no meio de nós, se introduziram no meio da igreja do Senhor, para dissolver a graça de Deus, para relativizar a graça, relativizar o pecado. Não sei se você já viu isso por aí nos dias de hoje, acho que não, talvez. Pessoas pastores ou mestres, mas que relativizam o pecado. Aquilo era pecado antes, hoje já não é mais, né? A humanidade evoluiu. Então, enfim, Judas está falando sobre isso. E verso 5. Aqui do verso 5 ao 7, Judas vai dar 3 exemplos do que acontecem com pessoas assim. Verso 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Mais 3 exemplos aqui do que acontecem com falsos mestres. Então Judas está falando, quero lembrar vocês, lembra do povo que Deus tirou do Egito? Lembra daquele povo que Deus tirou do Egito e tudo mais? Se você relativizar o pecado, Deus não te deixará impune. Essa é a mensagem de Judas aqui. Aquele povo foi ingrato com o Senhor, não honrou o nome do Senhor, e pouquíssimos, de toda aquela nação, pouquíssimos entraram na terra prometida. Eles foram, como diz aqui, no verso 5, um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqueles que não creram foram destruídos. Mas Deus não é amor? Deus não é um ursinho carinhoso? Não. E os anjos, no verso 6, que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então os anjos que caíram, aqueles anjos que não guardaram o seu lugar, a sua habitação, aqueles anjos que se rebelaram, também serão destruídos. E Sodoma e Gomorra, as cidades que, havendo se corrompido com aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Como nós sabemos, Sodoma e Gomorra era conhecida como a capital da prostituição. Relativizaram o pecado. Não é pecado. Nós podemos ter orgias, nós podemos ter relações sexuais com quem nós quisermos, e todo mundo junto, e não tem problema nenhum. E foram destruídos. E hoje nós vemos a sociedade aplaudir isso, a libertinagem. Eles não querem mais leis, doutrinas, ninguém quer mais regra, ninguém quer mais saber o que é certo ou errado. O que é a verdade para você não é a verdade para mim. Relativizam a verdade, relativizam a palavra, relativizam as leis, não existe mais regra alguma. Aliás,
Hoje em dia até pode se casar, né? Pessoas do mesmo sexo, pessoas com animais, com mais de uma pessoa, com um monte de gente junto, e tudo que vale é o amor, e é o amor, e é o amor. E esses dias eu passei por uma situação até estranha, mas eu estava preenchendo um formulário para participar de um concurso lá, enfim. Eu sei que tinha 46 mil inscritos para 30 vagas, assim, mas eu, muito audacioso, fui lá e me inscrevi também. Não passei, mas amém. Enfim, era óbvio, né? Mas foi interessante porque na hora de preencher o gênero, eu sempre clicava lá em gênero e para mim sempre parecia masculino ou feminino. E aí, na hora que eu cliquei, para minha surpresa, tinha lá mulher trans, homem cis, mulher cis, travesti, não binário, bissexual, outros. Eu falei, gente, eu vou pôr em outros. Não sei que sou desse trem aí não, aí. E aí eu pesquisei, e para aqueles que não sabem, né, o heterossexual hoje é conhecido como cisgênero. Então, homem cisgênero, pesquisei, é o homem que nasce com órgão sexual masculino, se entende como homem, se comporta como homem. Eu falei, então beleza, cisgênero. E tudo bem. Aí eu preenchi uma provinha técnica lá, e depois recebi um e-mail depois de um dia. Falei, você não foi aprovado e tal. E aí fala assim, a nota de corte para a não diversidade é X. É aqui. O que é? Aí está escrito lá, o que é não diversidade? Homem branco hétero ou homem amarelo hétero, que são os brancos e os asiáticos heterossexuais. A nota de corte é aqui. Para o grupo de diversidade, que são gays, trans e tudo o mais, ou negros ou pardos, a nota de corte é aqui. 75% das vagas estão destinadas a essa classe. E aí você fala, poxa, então, tipo assim, tá estranho agora, eu estou sendo penalizado por ser hétero, por ser cisgênero. Você como a sociedade está, tipo assim, de maneira sutil, mas está invertendo as coisas, invertendo os valores. Aquilo que a Bíblia fala que é errado, ela coloca agora como certo. A sociedade impõe como certo. E aí você, que é um heterossexual, você está sendo penalizado. Você é errado porque você é assim. Enfim, foi um exemplo que eu passei agora recente, eu queria contar para os irmãos. Mas amém, vamos lá. E, gente, só deixar bem claro aqui, antes que cortem no YouTube aí, sei lá, né, me lacrem, me cancelem, eu não tenho nada contra, tá? Quem é homossexual, trans ou qualquer coisa do tipo. O que eu estou expondo é a palavra de Deus. Amém? É aquilo, a minha fé, aquilo que eu creio, eu jamais vou relativizar a minha fé. Eu tenho muitos clientes muito amados que são homossexuais e eu tenho um grande carinho por todos eles. Aprendo, inclusive sobre teologia com alguns deles. E tenho grande carinho por eles, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não vou relativizar. É pecado, é errado. Ok? E aqui Judas começa, agora a partir do verso 8, ele começa a desmascarar esses falsos mestres. Verso 8. Aqui em Sodoma e Gomorra, só para... Eu grifei aqui para não esquecer. Sodoma e Gomorra era a capital da prostituição, e aqui tem uma parte que diz assim, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne. E eu falei, gente, o que será que significa isso? Eu fui pesquisar, e é literalmente sobre o homossexualismo ali. Né? Porque o natural, de uma maneira bem rude, eu vou falar agora, os irmãos me perdoem, mas o correto da humanidade é o homem ir após a carne da mulher e a mulher ir após a carne do homem, um buscar o outro. E aqui está falando, está indo após outra carne. Então o homem está buscando a carne de outros homens e as mulheres buscando a carne de outras mulheres. Então aqui está falando sobre o homossexualismo. A partir do verso 8. E contudo, também estes, falsos mestres, né? E também estes, semelhantemente adormecidos ou sonhadores, como pode estar na sua versão, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. O que é isso? São sonhadores que rejeitam as autoridades colocadas por Deus. Esses falsos mestres não se sujeitam, eles não se submetem. Eles seguem seu próprio coração. Você vê falsos mestres que não estão dispostos a se submeter a outros pastores, não estão dispostos a se submeter a outras autoridades,
não se permitem ser discipulados, não se permitem ser confrontados. Aqui no verso 10, para continuar, eu vou pular o verso 9 aqui, mas o verso 10, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Você já percebeu que o discurso desse povo, e eu não acompanho, mas eu conheço alguns falsos mestres que para mim são declarados, mas eles não dizem assim? Eles são seres superiores. Eles sempre falam aquilo, a sociedade evoluiu e você precisa evoluir também. Os crentes, vocês estão ficando para trás, vocês não acompanharam. A Bíblia precisa ser atualizada. A sociedade evoluiu, a Bíblia precisa evoluir. Ela tem que ser atualizada. É isso que é pregado. Porque, normalmente, o falso mestre, ele vive uma vida de pecado e iniquidade. E o que ele faz? Para não ter que mudar, ele muda a doutrina. Para não ter que ser confrontado com o pecado, ele muda o que é pecado. Então, ele relativiza aquilo. Então, se ele vive, no exemplo da homossexualidade, se esse falso mestre vive nessa vida de homossexualismo, ele relativiza o pecado. Ele fala, não é pecado, porque é amor. O amor é verdadeiro. Então, não é pecado. Eu não preciso ser confrontado por isso. Então, é isso que eles fazem. Começam a distorcer e pegam versículos soltos na Bíblia para criar suas próprias doutrinas. Verso 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Aqui Judas está dando mais 3 exemplos. Ele gosta muito do número 3, pelo visto. Mas o que ele quis dizer com esses falsos mestres que entraram pelo caminho de Caim? Caim quis seguir a Deus do seu próprio jeito. Ele, quando corrigido, ele não obedeceu e não se quebranta. Ele não se permite ser confrontado. Ele se acha correto no que ele fez. Ele acha que ele fez o melhor e Deus deveria amá-lo por isso. Mas o coração dele estava nas coisas, não estava no Senhor. E se eu posso te dar um conselho, irmão, se o Senhor te confrontar, mesmo usando outros irmãos, ou usando a palavra do Senhor, se quebrante, sabe, abra o seu coração para isso, abra o seu coração pela palavra do Senhor. Se permita ser confrontado e permita a mudança acontecer no seu coração. Não entre pelo caminho de Caim. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O que é isso? Quem é Balaão? Balaão, não sei se vocês se lembram, é um profeta no Antigo Testamento, um grande profeta naquele tempo, naquela região. Mas ele vendia as suas profecias. Então chegavam pessoas e compravam suas profecias e falavam, cara, eu vou te pagar aqui 100 mil reais, mas profetiza, por favor, que eu vou vencer Israel. Ou me profetiza, por favor, que eu vou ter a vitória, que eu vou ter a minha casa tão sonhada. Profetiza isso para mim. E aí ia lá e pegava, eu profetizo, vejo Deus fazendo isso sobre a sua vida. Então, ele se vendia. Eu não sei se vocês viram isso, eu acho que não. Alguém alterando a mensagem por dinheiro? Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém pregando a Bíblia por dinheiro? Mudando a mensagem do Evangelho por causa de dinheiro? Acho que não, né? No Brasil, não. Em outros países, sim. No Brasil, não. Ninguém vende o Evangelho aqui no Brasil, né? Vendem sim. Vendem Jesus em troca de moedas de prata. E pereceram na contradição de Corá. Quem era Corá? Corá era um levita. Ele era ali contemporâneo de Moisés, provavelmente primo de Moisés, e tinha algum parentesco com Moisés e Arão. Mas ele não aceitava a autoridade de Moisés e Arão, ele tinha inveja daquilo, ele queria estar naquela posição. Não bastava ser levita, ele queria ser sacerdote, ele queria estar no lugar deles, no lugar de comando. Então era um rebelde sem causa. Ele não aceitava, e de novo, Judas falando do falso mestre, é aquele que não aceita se sujeitar, não aceita se submeter. Verso 12. Estes, os falsos mestres, estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas.
A Judas está alertando mais uma vez, esses falsos mestres, eles se introduzem em nossas igrejas, às vezes eles nascem na própria igreja. Eles participam das festas com a gente, das festas como se fossem boas pessoas. Eles comem conosco, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Ou seja, eles costumam, mais uma vez, não respeitam a autoridade, eles mesmos se apacentam. Eles são pastores deles mesmos. Ele mesmo se pastoreia, ele não precisa de ninguém. E ele começa a querer pastorear outras pessoas conforme as suas ideias, conforme a sua dissolução da graça. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. O que Judas quis dizer aqui? Pelo menos aqui em Valinhos, cidade vizinha aqui onde eu moro, a gente está passando por uma seca terrível. E aí quando a gente vê as nuvens no céu, a gente fala, vai chover, graças a Deus. E a hora que você menos espera, o vento leva e não chove nada. E como a gente fica? Frustrado, decepcionado. Então os falsos mestres normalmente vêm com uma mensagem linda. Vem com uma mensagem de vitória, porque eu determino que você vai ter vitória. Você precisa determinar na sua vida, você vai vencer, você vai ser grandioso, você vai ser glorioso nessa terra, e você vai. E o que acontece? Nada. Aí você se frustra. Por quê? Porque ele não prega a mensagem do evangelho. Irmão, se quiser gravar uma coisa no seu coração, é o coach ao contrário aqui, né? Agora. É uma mensagem desmotivacional, talvez. O evangelho é negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Eu tenho sonhos e desejos, e não é errado correr atrás deles, mas eu nego todos eles por amor a Cristo. Talvez hoje, eu tenho 30 anos, talvez eu poderia estar em outra posição na minha vida hoje, talvez eu estaria em outro lugar, fazendo alguma outra coisa, mas o Senhor me impeliu, o Senhor me chamou para algo. E essa é a minha promessa. Eu vou gastar minha vida para o Senhor. E que isso me custe tudo. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Árvore que não dá fruto, provavelmente é árvore que não está enraizada. Árvore sem raiz, árvore sem fundamento. Tem uma passagem que diz que os justos, os crentes, são aqueles que estão enraizados do lado do córrego, do lado dos rios, e esses produzem muitos frutos a seu tempo. Estes são os verdadeiros. Agora, os falsos mestres, você sempre vê o cara lá e nunca produz nada. Ele fala, mas você nunca vê um fruto da vida dele. Cuidado. Ondas impetuosas do mar, que se escumam às suas mesmas abominações. Ondas impetuosas sempre trazem sujeira. Não sei se já foi no mar, algum dia um mar revolto assim, mas sempre traz muita sujeira. Então ele espelha aquela sujeira dele mesmo. E é perigo. Você entrar num mar revolto, um mar de ondas impetuosas, é muito perigoso. Ele te puxa, ele te leva e te afoga. E é isso que os falsos mestres fazem. Eles jogam a sujeira sobre vocês, e a hora que você vê, você está afogado no seu próprio pecado, provavelmente num pecado igual ao seu falso mestre, porque ele relativizou aquilo para você. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Principalmente nessa época antiga, o povo até hoje, né, algumas pessoas se norteiam pelas estrelas. Então eles sabem onde é o norte, o sul, o leste, o oeste, por causa das estrelas, das constelações. E aqui Judas fala, são como estrelas errantes. Não sabem para onde estão indo, não sabem para onde vão, estão levando todo mundo junto para o lugar da perdição. Estão levando todo mundo junto para as trevas. Aqui no verso 16, ele continua dando características desses falsos mestres. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências ou paixões, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, estão sempre murmurando, sempre reclamando de tudo e de todos, sempre seguindo as suas paixões, não negam a si mesmos, sempre seguem as suas paixões, muito arrogantes e admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, aquele cara que fica te bajulando. Sabe, aquele falso mestre, aquele cara que nunca te confronta. Você sabe até que você está errado, mas o cara nunca te fala nada, você também deixa por isso mesmo.
ele sempre te idolatra, ele sempre te ama, ele fala, uau, não, sua vida está assim mesmo. Não, fica tranquilo, isso aí não vai trazer esse pecado aí, não, fica tranquilo, isso aí é de boa, pode conviver com ele mesmo, o importante é o amor, você vai vencer, você vai viver, você é tão poderoso, olha para você. Você é glorioso, você é uma pessoa espetacular, maravilhosa. Por que ele faz isso? Por interesse. Ele te coloca aqui em cima, fica mais fácil para meter a mão no seu bolso, né? Ele tem interesse. Falsos mestres não se interessam pelas ovelhas, ou não se interessam pelo coração das ovelhas. Eles não querem saber como você está. O que eles querem é o que você pode oferecer. O que eles querem não é o coração das ovelhas, é a sua carne e sua lã. Eles querem seu dinheiro. Falsos mestres normalmente têm essas 3 ambições, que é sexo, dinheiro e poder. Eles querem te dominar, te controlar. Eles querem eventualmente até abusar de vocês. Nós vemos muitos casos, principalmente ultimamente, vendo várias denúncias de abuso sexual de líderes religiosos. E eles querem tomar sua grana. Eles querem fazer de qualquer jeito, vender a caixa de som ungida para você pôr uma música de ninar, para você poder dormir a noite inteira e ter sonhos proféticos. Quem dá mais? Eles estão sempre fazendo algo do tipo, vendendo algo e tomando sua grana. E nós vemos tantas pessoas frustradas com o evangelho aí, que gastaram tudo o que tinham. A palavra diz, né, que o salário do... Não é o salário, mas posso usar o salário. O salário do falso crente é o falso mestre, né? Essas pessoas que buscam também muito dinheiro acabam sendo roubadas por esses falsos mestres. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus. Eu vou voltar agora aqui no verso 14 que nós tínhamos pulado. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque, um homem fantástico, tem pouca coisa sobre ele na Bíblia, ele era o 7º depois de Adão, como Judas está dizendo aqui. Imagina, a 7ª geração apenas após Adão, e ele já estava falando sobre os falsos mestres, já estava profetizando sobre os falsos mestres dizendo, eles vão estar por aí, mas Deus virá com milhares de seus anjos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. O que eu quero dizer com isso? Eles existem? Sim. Eles estão entre nós? Sim. Mas eles não serão poupados. Ao contrário do que eles dizem, que todo mundo será salvo e tudo vai ficar bem e tudo é maravilhoso, não será assim que vai acontecer. Te dá um spoiler dos fins dos tempos. Muitos serão destruídos. No fim dos tempos, o coração de muitos se esfriará, mas não de todos. Permaneçam aquecidos, como o Diogo muito bem cantou essa manhã. Incendeia nosso coração. Eu quero ter um coração incendiado por Ti, Senhor. Eu quero te alertar nessa manhã, mantenha seu coração aceso. Se seu coração não está aceso ao Senhor, não está incendiado ao Senhor, eu te peço, coloque lenha aí. Busque ao Senhor. Você está numa comunidade, graças a Deus, nós temos uma comunidade sã, que prega a sã doutrina, que não tem falsidade, que não tem interesse algum. Como eu já disse uma vez, e honro novamente nosso pastor, o Eric, um homem que deixou de ganhar dinheiro para estar aqui. Ele deixou plantões para estar aqui pregando o evangelho para nós. Diferente de outros falsos mestres, né? Que vão para a igreja pregar para conseguir mais recursos e mais dinheiros. Então ame sua igreja. E se você é online também, sua igreja é assim, ame sua igreja bíblica. Se é uma igreja bíblica, se é uma igreja que prega a verdade, o evangelho, ame sua igreja, ajude sim financeiramente seus pastores, seus líderes. E continue firme que o Senhor vai te honrar também com isso. E agora, nós vamos para a parte do verso 17 ao 25, que é o dever de lutar pela verdade de Deus. Como nós devemos lutar, como nós devemos batalhar sobre isso? Lembra que eu falei? Pelo que você lutaria? Pelo que você se alistaria em uma guerra? Pelo que você faria? Agora eu pergunto, como você vai fazer isso? Qual a sua arma contra os falsos mestres? E agora a gente começa no verso 17. Mas vós, amados,
lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Judas está falando, o que a gente sempre fala aqui, ame a palavra de Deus. Gaste tempo lendo, estudando a palavra do Senhor. Como você vai se defender de lobos devoradores em pele de ovelha? Como você vai se defender deles? Se você não conhecer a palavra, você vai ser enganado. E você vai relativizar pecado, e você vai cair em iniquidade, e você vai ser enganado. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro evangelho, não existe outra revelação. Se alguém falar, eu tive uma nova revelação, eu tive um sonho com uma nova revelação, Deus falou comigo, vou até escrever um adendo aqui na Bíblia, um novo livro aqui na Bíblia, Washington, capítulo 2, sei lá. Foge. Não existe. A palavra de Deus já foi dada. Ela foi dada de uma vez por todas. Não vai mudar. Então, se alguém tem uma nova revelação que nunca ninguém teve antes, fuja. Para dizer o mínimo, desconfie. Se algum dia nós aqui pregarmos algo que não é bíblico, fuja dessa igreja. Se algum dia a gente pregar alguma coisa que não condiz com a verdade bíblica, saia correndo dessa igreja. Se algum dia o meu coração se enganar por algum motivo, do Eric, por algum motivo, e pregar algo que você fala, não, eu conheço a palavra de Deus e está errado isso aqui, cara, corre daqui. Procura outro lugar para congregar. Verso 18. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências ou paixões. Então os apóstolos sempre nos diziam isso, que haveriam falsos mestres. Pedro fala muito sobre isso. Paulo também fala que no último tempo, o que é o último tempo? O último tempo é o que nós vivemos hoje. Em escatologia nós chamamos últimos dias, ou último tempo, é aquilo a partir do nascimento, da obra de Cristo, do ministério de Cristo, até os dias de hoje nós vivemos os últimos dias, é o último tempo. Então entre nós aqui, existem escarnecedores nessa terra, nessa geração, pregando algo que não é a verdade, não é o evangelho. E andariam segundo as suas paixões. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o espírito. O falso mestre, ele se preocupa com ele mesmo e com as suas vantagens, e não com a palavra, ou com as ovelhas do Senhor, ou com o próprio Deus. Ele se preocupa com o dinheiro. E eu vi esses dias o Hernandes Dias Lopes pregando sobre essa mensagem, e falando que ele viu igrejas sendo vendidas, e eu vi uma vez, e eu comentei até com alguns amigos mais próximos, e eu até procurei hoje na OLX para ver se havia ainda para mostrar para os irmãos, mas não está mais à venda, provavelmente já foi vendida. Mas uma igreja posta à venda, literalmente, no OLX, o cara vendendo a igreja e dizendo, tem tantos membros, o dízimo é mais ou menos tanto. E eu estou vendendo ela. Estou vendendo minhas ovelhas, meu aprisco. Fecha a porta aí, vou vender aqui a Débora, vou vender a Silene, vou vender o irmão Werner, vou vender o João Rodolfo, a Jordânia. Vou vender vocês todos para outro cara, tanto faz para mim quem vai ser. Eu não me importo, porque o que eu queria tomar de vocês eu já tomei. Agora que outro tome. E eu vi isso acontecendo. E hoje, a hora que eu estava procurando isso, igreja à venda, não que eu queira comprar uma, mas eu vi lá um anúncio muito engraçado, um cara assim, sou baterista e procuro igreja para tocar. Gente, não é possível, cara. Você vê que os falsos mestres estão em todos os lugares, inclusive na música. O cara quer uma igreja para tocar, ele não quer uma igreja para congregar. Ele não quer buscar uma igreja bíblica. Tanto faz o que vocês pregam, tanto faz quem são vocês, tanto faz se tem discipulado ou não, tanto faz se você é confrontado ou não, tanto faz se você é mudado ou não, tanto faz se Deus está lá ou não. Eu quero uma igreja para tocar. Provavelmente é isso que ele vai encontrar. Se isso é o que ele deseja, provavelmente ele vai achar um lugar assim para ele. E no verso 20, aqui é a exortação final, a doxologia. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como eu fujo, então, dos falsos mestres? Irmãos, unidos aqui em comunidade, edificando uns aos outros,
com a palavra de Deus, edificando a nossa santíssima fé. Como que se santifica a fé? Como que se aumenta a nossa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, pregando a verdade, como nós estamos fazendo hoje. Eu não estou inventando nada, eu estou pregando Judas, a Bíblia. Então, nós aumentamos nossa fé hoje, encorajando uns aos outros, aumentando a fé uns dos outros, orando no Espírito Santo. O que é isso? Orando na verdade. Orando em casa, buscando o Senhor, orando no Espírito Santo. Se você tem um dom de línguas, ore em dom de línguas, então, e seja edificado assim. Mas orem uns pelos outros. Nós somos irmãos, nós temos que caminhar juntos e nos edificar. E se eu vejo que um irmão está caindo, eu vou edificá-lo. Eu vou concretar ali a parte dele que está sendo demolida, eu vou ajudá-lo, eu vou confrontá-lo. Nós temos que nos conservar assim no amor de Deus, esperando sempre a misericórdia de Jesus Cristo. 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. O que Judas está falando? Tem alguns irmãos por aí que têm um bom coração, mas eles ouviram a primeira contato com o evangelho que eles tiveram já foi com um evangelho falso. Quantas pessoas vocês conhecem que estão em igrejas, em lugares aprisionados por pastores com lavagem cerebral mesmo, que pregam um evangelho que não existe? E aí, a hora que você confronta eles com o evangelho, você vê que ele balançou. Tem piedade desses. Se você pregou o evangelho e viu que Simão deu uma balançada, ué, mas o cara falou que o evangelho é só vitória, você está me dizendo que o evangelho é só batalha. Quem está certo, quem está errado? E aí você continua pregando o evangelho. Tem piedade dessas pessoas. Ame-as. 23. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Esse versículo 23 aqui, ele arrebentou meu coração. Deus me quebrou quando eu li esse versículo. Por quê? E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O que ele está dizendo aqui? Esses irmãos que não ouviram o evangelho, ou que ouviram o falso evangelho, eles estão marchando em direção a um incêndio. Eles estão marchando em direção, imagina uma igreja em chamas. Eles estão entrando lá. E eu posso ver meus amigos, meus familiares, pessoas queridas, marchando em direção àquele lugar. E eu preciso salvá-los. Aí o Senhor falou comigo nesse versículo, falou, cara, evangelizar é resgatar essas pessoas de um lugar que está em chamas. Evangelizar é ter misericórdia. Ter misericórdia dessas pessoas. Então eu preciso pregar o evangelho não para encher minha igreja, mas por ter misericórdia dessas pessoas, porque eu não quero que elas sejam queimadas vivas. Eu não quero que elas caminhem em direção ao inferno. Eu preciso fazer alguma coisa. Então saia daqui hoje com uma mensagem. Eu preciso pregar um evangelho verdadeiro para as pessoas. Eu preciso salvar os meus amigos. Eu preciso salvar os meus familiares. Eu preciso ao menos pregar a eles a verdade. Se quiserem continuar nesse caminho, que vão. Mas eu preciso fazer algo. E aí Judas dá um conselho, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que ele está dizendo aqui? Vamos lá salvar essa galera, mas com temor, com cuidado, para que você não morra queimado junto. Para que na hora que você for pregar o evangelho, se você talvez não conhece aquilo que você está falando, talvez você seja persuadido, enganado e morra abraçado junto, morra queimado junto. Mas antes, aborreça até a roupa manchada de carne. Tipo assim, cara, eu conheço os pecados, eu conheço os erros, eu não vou me aproximar disso. Eu estou aqui te pregando o evangelho. 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então é interessante que no verso 23 ele fala, tem misericórdia com temor, para que você não caia. E no verso 24 ele fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Tenha o coração em Cristo Jesus e você não vai cair. Você não vai tropeçar. E o verso 25 para encerrar. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre.
Amém. Termina de maneira esplêndida. E é muito legal isso que ele fala a carta inteira sobre os falsos mestres e arrebenta com eles. E no final, ele poderia arrematar falando mais alguma coisa sobre isso, mas ele faz o quê? O que nós devemos fazer, sempre dar glórias ao Senhor. Ao único Jesus Cristo, ao único Senhor. Então toda e qualquer mensagem que não seja focada em Cristo Jesus, toda e qualquer mensagem que fale sobre outro Salvador que não seja Jesus, todo e qualquer evangelho que não te confronte e não te proponha uma mudança, uma transformação de mente, metanoia, que não mude a sua mente, o seu coração, que não te incomode, fuja. Não é o evangelho. O evangelho te confronta. O evangelho te exorta e te alegra, sim, na misericórdia de Cristo Jesus. E sim, irmãos, eu não estou dizendo que você vai ter uma vida desgraçada, não é isso. Eu estou dizendo que você pode sim ter uma vida boa e tudo bem, mas que seu coração não esteja nessa vida, mas na vida vindoura. Que os meus olhos estão fixos em Jesus. Eu batalho muito para ter uma vida digna aqui na terra, para dar o melhor de comer dessa terra para mim, para o meu filho, para minha esposa, mas os meus olhos não estão aqui. Os meus olhos estão na eternidade. Se Jesus me diz para juntar tesouros nos céus, por que eu vou juntar aqui? Não é errado, mas se Jesus te aconselha isso, Jesus fala, compre ouro de mim, não é dos homens. Então fica o alerta da carta de Judas sobre os falsos mestres, para a gente não ser enganado. Nós vemos principalmente muitas mensagens no YouTube, né, no Instagram e tudo mais, de atualize sua Bíblia e tudo mais, vocês já viram todas essas polêmicas que aconteceram. E, cara, fuja dessas pessoas. Mas minha igreja não tem uma palavra tão boa. Mas minha igreja nem sempre é legal a pregação. O Abner hoje pregou sobre Judas. Nossa, nada a ver com o que ele falou. Cara, eu queria ir na igreja do fulano de tal, que eu vi no YouTube, que é fantástico, só que é lá no Ceará. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, a verdade. Provavelmente você ouviu uma mensagem muito boa, e talvez bíblica mesmo, e foi muito legal, mas quantos outros domingos a pregação talvez não causou todo esse alvoroço que causa na internet. Então, às vezes, nós vamos à igreja e tem uma pregação que realmente, cara, falou comigo, moveu meu coração, me transformou. No outro domingo, falou menos ao meu coração, porque meu coração talvez já estava até alinhado com essa palavra, mas falou ao coração da outra pessoa. Então, não tire isso por base. Não tire isso por base. Tire por base se a Bíblia está sendo pregada, se o fundamento está sendo pregado, ensinado, se você está aprendendo algo, se você está sendo confrontado, ensinado. É isso que você deve sempre levar. Não é uma mensagem de coach motivacional, mas é a mensagem do Evangelho e da cruz. É isso que você sempre deve levar no seu coração. Vamos orar, agradecer o Senhor por essa mensagem e pela sua palavra. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós te amamos e te louvamos pela sua palavra. Nós te amamos por nos amar primeiro, por nos chamar e por nos guardar em Cristo Jesus. Não temos como te agradecer por isso, Senhor, por ser escolhidos pelo Senhor para estar aqui hoje. Eu creio que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui entre bilhões de pessoas. O Senhor se importou conosco. O Senhor se importou com esse povo aqui. E nós não temos como agradecer por isso, Senhor. Não temos como agradecer por não termos nada para te dar, mas mesmo assim o Senhor, pela graça e misericórdia, nos chamou. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro para que a mensagem do Evangelho seja gravada em nossos corações e que nós, como igreja, tenhamos discernimento, tenhamos amor pela palavra, diligência com a palavra e tenhamos discernimento para não sermos enganados por falsos evangelhos, por outras mensagens, outras pessoas que queiram nos persuadir, nos levar ao caminho do engano e da tragédia sem fim. Senhor, eu oro abençoando meus irmãos aqui, cada um de nós, Senhor, abençoando nossas famílias, nossa mente, nosso coração, guardando a sua palavra em nosso coração, Senhor, e nos dando ousadia e entendimento para sempre pregar o Evangelho com os olhos de misericórdia de Cristo para com as pessoas que não conhecem o seu Evangelho ou estão presas em outros evangelhos, Senhor. Que nós tenhamos sempre essa misericórdia e um olhar de paixão e compaixão por elas, Pai. Nos ajude a
adentrar nesse lugar de fogo para salvar essas pessoas sem sermos queimados e contaminados pelo pecado ou pelos enganos, Pai. Coloque em nosso coração sempre essa promessa, Senhor, de gastar nossas vidas aos Teus pés, de fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é importante para o Senhor e não somente para nós. No nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém.